Já é Hare Krishna. Então você pergunta se é possível ter sadhusanga não estando morando no templo, né? Sim, é possível ter sadhusanga sem morar no templo, sim. Só que é diferente, né? É mais difícil. Ou seja, por quê? Porque no templo é o local onde você, teoricamente, está 100% dedicado ao serviço a Krishna. Então você tem um comprometimento muito maior estando no templo. Se você está fora do templo, você tem que criar estratégias, né, para ter sadhusanga. Então, por exemplo, se explica que ler, né, ler um livro, né, é sadhusanga, é um tipo de sadhusanga também. Então, por exemplo, quando você abre o Chaitanya Charitamrita, quando você abre o Bhagavatam, você está tendo sadhusanga, ou seja, você tem que entender que Krishnadas Kaviraj Goswami ele falou isso para você. O mesmo Bhagavad Gita. Bhagavad Gita também. O Bhagavad Gita ele foi falado por Krishna para Arjuna, mas a gente entende que Arjuna ele não poderia estar em Maya, ele não poderia estar em ilusão. Né? Então ele não foi falado para Arjuna, ele foi falado para Krishna. Inclusive se explica que mesmo essa lamentação de Arjuna, ela foi um arranjo de Krishna, porque na verdade Arjuna não poderia ficar em lamentação. E mesmo que ele ficasse em lamentação, em algum momento ele ia lutar, porque ele era um Kshatriya, ou seja, ele não ia. Ele já havia lutado antes, né, com Bhishma, ele já havia derrotado Drona, ou seja, ele estava disposto a lutar. Então a luta ia acontecer, sim ou sim. A luta ela já estava fadada a acontecer, então não foi, ou seja, não é por isso que Krishna fala o Bhagavad Gita. Por que Krishna fala o Bhagavad Gita? Ou seja, porque existe essa guerra, porque existe essa lamentação de Arjuna, é justamente para Krishna dar as instruções, não para Arjuna, mas para nós. Né? Então, como nesse passatempo, né, que Chaitanya Mahaprabhu ele está no sul da Índia, então ele encontra um Brahmana, que esse Brahmana ele era iletrado no sentido que ele não conseguia pronunciar os mantras, né, os shastras, ele não conseguia pronunciar é, o sânscrito, né, da maneira correta. E todo mundo ficava debochando dele, todo mundo ficava rindo dele, né, pela pronúncia dele, tudo errado. Mas ele tinha um voto de todo dia ler o Bhagavad Gita. Mahaprabhu viu isso, Mahaprabhu perguntou, mas por que... ele, quando ele lia o Bhagavad Gita, ele chorava. Então Mahaprabhu perguntou para ele, por que você está chorando se você não sabe nem pronunciar? Você nem pronuncia direito o que você lê. Ele falou assim, não, eu estou chorando porque toda vez que eu vejo, né, Krishna, né, eu vejo que Krishna falou isso, né, para Arjuna e isso é para nós mesmos. Então o Brahmana ele responde isso, né? Ou seja, é que Krishna mesmo falou isso, essa é a ideia, né? Então, imagina, então é algo que Krishna mesmo falou. Então isso deve ser levado em conta, né? E ele falou, e era um voto que ele tinha feito, um serviço que ele tinha do seu guru, né? Então ele explicou, então isso é uma maneira de se entender que os Shastras é uma sadhusanga, ou seja, porque é algo, como se diz, né? Krishna diz, Maya Mugdha Divira Nahi Swatha Krishna Gyana Divira Kripaya Kala Krishna Veda Purana. Ou seja, ele fala, você não vai conseguir isso sozinho, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir a perfeição pelo seu próprio esforço, você precisa. Por isso Krishna fala, eu mando os Vedas, os Puranas, né, para ajudar. Então Krishna está fazendo isso, né? Então isso é um tipo e hoje em dia, claro, né, você pode com uma live, você pode com um WhatsApp, você pode ter essa associação também de longe. Né? Agora, muito importante é não ficar parado nisso, porque o que acontece se você tem a oportunidade, você precisa da sadhusanga física também, né? Você não tem sadhusanga física, assim, com um sado mesmo, se você não faz nenhum serviço, se você não tem, se você, por exemplo, se você tem a oportunidade de ir ao templo e não vai, então isso é uma negligência, né? Então a gente entende que de tempos em tempos, mesmo que não tenha um templo, né, perto onde você mora, você deve viajar, você deve se deslocar. E sadhusanga também significa mova-se. Você tem que se mover. Então você tem que ir até o sado, você tem que ir até o templo e você tem que ter essa sadhusanga
presencial. Isso é muito importante, porque na realidade a escritura ela é mais estática, né? Ela tem um caráter mais estático, ou seja, a escritura não pode tirar todas as suas dúvidas, né? Você não pode ser consciente de Cristo, simplesmente lendo Bhagavad Gita, isso é impossível. Mas você precisa dessa sadhusanga. E um sadhu também ele pode te dar algum serviço que você possa praticar à distância. Isso é sadhusanga também. Então, sadhusanga não significa mais algo que está conectado ao serviço, à atitude que você tem em relação ao sadhu, né? E não simplesmente uma presença física, porque você poderia estar perto do sadhu, mas você aí causando algum incômodo ou aproveitando de alguma situação, isso pode acontecer, né? E, por exemplo, existem certos discípulos que ele se aproveitam, né, da parafernália do guru, né? Isso acontece, né? Existe como o discípulo se diz, né, discípulo bogi. Esse discípulo bogi ele aproveita, né, da parafernália, ou seja, das facilidades, né, que o guru, né, o que Krishna dá para ele, então ele aproveita disso, né, e não dá nada em troca. Já existe um discípulo que é o discípulo Tyagi, assim, ou seja, que ele se desapega completamente e não corresponde com nada, nem participa, né? Ou seja, ele se iniciou e ele nem participa de nada, de nenhum serviço, ou seja, então isso é muito ruim também. E claro, o correto é você ter uma atitude assim favorável, né? Uma atitude de serviço, Anabhilashita Shunyanga Karmanyanavritam, Nukulana Krishna Nushilam Bhakti Utama, ou seja, uma atitude favorável, né? Você desenvolver uma atitude favorável de serviço, você ser desprovisto de todos os de desejos, né, diferentes daquele de satisfazer a Krishna. Essa é como trilhar no caminho de Uttama Bhakti. Mas é possível, sim, ter sadhusanga fora do templo, mas não devemos nos acomodar, né? Ficar simplesmente pensando que que isso pode resolver todo o problema, que você não precisa ter contato com os devotos e você não precisa fazer nenhum serviço prático, não estar ali na lida, né? Agora para